Infelizmente, o processo natural aí é o que acontece com o nosso corpo, que o metabolismo acaba desacelerando. E isso ocorre por causa de muitas mudanças hormonais a partir, né, dos 30, 40 anos. E principalmente isso está relacionado mais com as mulheres, devido que a menopausa que começa, né, já está chegando neste período. Então, além do organismo aí perder a massa magra, ele também tem muita tendência aí à desidratação. Então é muito importante para que você venha ter manutenção do teu peso, para que você venha se hidratar bem. Eu, em todos os vídeos que eu coloco, em todas as lives principalmente, eu tô sempre falando sobre a importância da ingestão de água e da ingestão na quantidade certa. A maioria das pessoas acham que está ingerindo a quantidade de água certa. Coloca para mim nos comentários aí, quanto de água você toma durante o seu dia? Quantos quilos você tem e quanto de água você toma, para eu saber se você está tomando a quantidade de água certa, se você está hidratando direito aí o seu organismo, o que é muito importante para a manutenção do seu peso. E os níveis, né, do estrogênio e a progesterona e a testosterona, principalmente nas mulheres, porque temos mais, né, do que os homens, eles são alterados nessa fase aí da idade, podendo gerar aí problemas com menor densidade aí, até de densidade óssea, perder aí a força muscular e diminuir aí drasticamente também a libido. Então é muito importante a gente conhecer para que nós podemos aplicar na nossa vida, né? Para que você não venha aí padecer aí sofrendo por falta de conhecimento. Então eu estou sempre todas as terças-feiras e sexta-feira trazendo conteúdo para ajudar você a ter aí o peso ideal para você, a emagrecer sem fome, porque ninguém vai conseguir emagrecer com fome e isso vai ser mal, né? Trazer malefício para a sua saúde. Então, além de uma consequência aí alterada, né, depois dos 30 anos da alteração dos hormônios aí, então é a desaceleração do metabolismo que reduz aí a queima de caloria no seu organismo. Então, seja durante o exercício ou até em repouso, o que aumenta aí a tendência do acúmulo aí de gordura, principalmente localizada na região aí da abdominal, na região da sua cintura. E é caso de preocupação quando a sua cintura ela já passou dos 80 centímetros. Você sabe quanto centímetro tem a sua cintura? Então, se a sua cintura já passou de 80, é caso para você ter atenção. E se já passou dos 88, é caso de alerta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, né, as mulheres a partir de 88 centímetros devem tomar muito cuidado, porque se você não desenvolveu o diabetes, você já deve estar desenvolvendo, problema de hipertensão, gordura visceral, esteatose hepática e tantas outras patologias por causa da gordura, principalmente nessa região. E nesse caso aí, né, acaba tendo o quê? Menos músculo, porque acaba ficando menor o gasto aí de energia durante o dia. E com o tempo, o nosso corpo, ele pode se tornar o quê? Resistente até à insulina, que é o hormônio responsável aí pelo o equilíbrio, né, dos níveis de glicose. Isto é, né, o açúcar. Isso mesmo. Então, o açúcar aumenta aí, o que nós falamos que aumentou o açúcar no sangue, é a glicose. E isso pode aí desenvolver doenças como diabetes tipo 2. Há dois tipos de diabetes, a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. E a tipo 2, ela é desenvolvida pela má alimentação. A tipo 1 é diabetes genética, mas a tipo 2 ela desenvolve pela má alimentação. Isso, além de diabetes, pode trazer também problemas cardíacos. E isso pode acontecer porque, como o nosso metabolismo está lento, nós fazemos uma má alimentação, não dormimos bem, não ingerimos uma boa quantidade de água, o ideal para o nosso corpo. Então, isso vai acontecer que essa equação de tudo isso aí, né, o resultado disso tudo é acelerar e aumentar o seu cortisol na corrente sanguínea e menos hormônios aí capazes de controlar o apetite. Aí você acaba tendo mais apetite por causa desse cortisol que acaba sendo aumentado aí. Então vamos lá, quando nós falamos de peso, para eliminar peso, para emagrecer ou simplesmente para conquistar aí, né, bons resultados na academia, a dúvida sobre como acelerar o metabolismo está sempre em pauta, sempre as pessoas estão perguntando por isso. Mas afinal, por que é tão importante e existe alguma maneira aí de dar um salto, né, um golpe aí no organismo de uma forma natural? As pessoas têm me perguntado muito sobre isso.
E a boa notícia que eu quero dar para você é que sim, existem sim práticas que podem te ajudar a promover aí uma queima de gordura mais rápida e de forma saudável. Olha só que maravilha. Então, mesmo estando passando, né, por dificuldade, problemas hormonais, com o metabolismo mais lento, mas você pode sim usar algumas práticas, colocar aí no seu dia a dia que vão ajudar a acelerar o metabolismo e queimar gordura e de forma saudável. Então, como é que pode, Nutri, acelerar o metabolismo aí de uma forma natural? Antes de mais nada, vale lembrar que o metabolismo nada mais é do que um conjunto, né, de ações químicas que acontecem no nosso organismo. E esse processo, ele aproveita aí o que? Os alimentos. Os alimentos que podem transformar aí em energia. Quando se tem um metabolismo lento, o corpo tende o quê? A acumular energia. Então, eu preciso buscar práticas para que venha acelerar o meu metabolismo aí e fazer com que o meu gasto calórico seja maior. E principalmente procurar sair do sedentarismo aí, dessa zona de conforto, que talvez é bem gostoso, está todos os dias chegando aí, jogada no sofá na Netflix, mas procura ou levantar mais cedo, se você quiser assistir Netflix à noite, ou você precisa levantar mais cedo para praticar alguma atividade física. Agora imagina se você não trabalha fora e passa o dia todo jogada no sofá, assistindo televisão. Você está com sedentarismo muito alto. E com certeza a sua circunferência abdominal também já é muito grande. Talvez você já está pré-diabético ou já está com diabetes. Aí você quer culpar o quê? O metabolismo que está lento. Mas o que você está fazendo para acelerar o seu metabolismo? Então, para saber se o seu organismo está funcionando de maneira acelerada, o regular, né, ou lenta aí, é preciso descobrir o que nós chamamos da chamada taxa metabólica. Nutri, o que é isso? É a medida, né, que indica aí a velocidade com a qual o seu organismo queima calorias aí num determinado período de tempo. E como é que nós vamos saber como é que está, né? Como é que conseguir essa taxa basal? Bom, geralmente quem perde peso com facilidade tem a taxa basal alta. Uma das formas mais seguras de você saber esse valor é por meio de um exame simples, com a bioimpedância. E geralmente, né, quem faz mais esses exames são nutricionistas e nessa academia por um profissional de educação física, os educadores físicos. Aqui na clínica, né, na Estética Vinhal, todos os procedimentos relacionados com emagrecimento que nós vamos fazer, nós fazemos aí a bioimpedância. Para a gente já começar, se eu vou começar a trabalhar com emagrecimento, eu preciso primeiro ver qual a taxa basal do meu paciente, como é que está o músculo dele, né, a porcentagem de músculo, de gordura, para depois eu começar a estar aplicando aí um plano alimentar. Então, é possível você também dar um gás aí, né, no seu metabolismo com exercícios físicos, fazendo isso regularmente, conseguindo aí aumentar a tua taxa basal e há também alimentos que juntos, né, com a atividade física vão potencializar aí esse resultado, né, trazendo um melhor desenvolvimento aí no seu metabolismo que está lento. Então, o que você deve comer para acelerar o metabolismo? Bom, como eu disse lá no início, a primeira coisa que você precisa é de ingestão de água. E eu vou até dar uma pausazinha aqui para tomar água. Esse é o alimento mais importante da nossa vida. Para qualquer tipo de saúde, trabalho de fazer qualquer procedimento de estético, para se ter saúde, esse é o melhor remédio, é o melhor alimento. É água. E por ele estar 0,800 para todo mundo, nós não damos aí, né, o valor real que deveríamos dar para a água. A maioria das pessoas acaba tomando muito pouca água, porque no passado ouviu dizer que você precisa tomar 2 litros de água por dia, que isso é uma coisa do passado. Olha o quanto a ciência já foi renovada, do mesmo jeito que não se podia comer ovo. Você lembra disso? Que não podia comer ovo, não podia comer banha de porco por causa do colesterol. E não é bem assim. Então, quando a ciência, os estudos vão avançando, nós vamos descobrindo há outras maneiras. É por isso que o profissional da área da saúde, principalmente da área da saúde, não pode parar de estudar. Porque hoje, qual é o ideal de água para se tomar? Você sabe qual é o ideal da água para você ingerir aí no seu dia a dia? Você sabia que não é 2 litros de água? Vai depender de quantos quilos você pesa? Por exemplo, eu peso muito pouco. Eu sou pequena, então o meu peso é pequeno. É pouco. Eu peso 46,5. Agora imagina que se eu com esse peso de 46, eu devo tomar a mesma quantidade de água.
de uma pessoa que pesa 80 quilos, 90 ou 100? É claro que não. É completamente errada essa lógica. Então, como é que eu vou saber qual a quantidade de peso que eu preciso, qual a quantidade de água que eu preciso tomar? Primeiro, você precisa saber qual é o seu peso. A hora que você saber qual é o seu peso, você vai multiplicar o mínimo para você não ingerir aí água de cocô, você não está tomando água do seu intestino, o mínimo é 35 ml, né, ou 35 vezes o seu peso. Agora, se você mora em lugares quentes, como eu que moro aqui no estado do Pará, e se você faz atividade física, você precisa tomar 45 vezes o seu peso. Então, de nada adianta se você não tomar esse cuidado. E tem também os alimentos, né, que vão te ajudar, que vão agregar e acelerar o seu metabolismo. Então, se você está com papel e caneta na mão, já toma nota aí desses alimentos, que são os chamados termogênicos. Você já ouviu falar nesses alimentos termogênicos? O nome é assim meio diferente, né, mas ele já está dizendo que ele é termo é a temperatura, né? Então, ele ajuda aí a aumentar a temperatura do corpo. E, consequentemente, isso vai acelerar o seu metabolismo. Então, quando consumimos aí no organismo esse tipo de alimento, o nosso organismo ele tende a trabalhar mais rápido do que se você não ingere esses alimentos ou não faz uma atividade física. Então, acaba o quê? Você tem a temperatura do seu corpo está baixa. E com isso você também vai consumir menos caloria, vai consumir menos energia. Mas se você aquece o seu corpo com esses alimentos, então, vai ajudar a acelerar o metabolismo. Aí, se você faz uma atividade física, olha o quanto isso não vai ajudar. Então, além dos alimentos, né, dos termogênicos, nós temos aí também os que contêm cafeína. Além de ser um recurso aí, ergogênico, também melhora aí o desempenho aí para agregar aí com os termogênicos. Então, compartilha essa aula com a sua amiga, que às vezes ela está até se acabando na academia, mas não toma água, não faz uma boa alimentação, não usa esse termogênico, às vezes acaba usando energético. Cuidado com o energético. Isso aí é um veneno para a sua vida. Ele contém muito mais açúcar do que os refrigerantes. E se lá está na versão light, diet, gente, adoçante é tão ou quanto pior do que o açúcar para a nossa saúde. É gostoso? É. Mas isso não deve fazer parte da sua rotina. Você deve estar ingerindo o açúcar em forma natural ou com um docinho, isso depois de uma refeição com muita proteína e verdura. Você pode sim comer um docinho, não tem problema. Mas cuidado com esse energético para estar te dando energia. Esse tipo de sucos, né? Esse tipo de alimentos que vem nas garrafinhas como energéticos para acelerar o seu metabolismo. Muito cuidado com isso. Porque veja lá o que contém no rótulo dele. Você já viu? Começa a ler os rótulos desses alimentos e desses produtos alimentícios. Na verdade, né, são produtos alimentícios. Então, precisamos começar a ler rótulos para a gente saber o que nós estamos ingerindo para dentro do nosso corpo. Porque a maioria das enfermidades, se não é adquirida por um vírus, e mesmo se tem um vírus, mas se a sua imunidade está alta, dificilmente você vai ser contaminada. Porque a maioria das pessoas que quando teve o Covid, né, que ficaram mais propícias, até tiveram mais mortalidade por causa, principalmente pessoas que estavam obesas. Não é só por causa da obesidade, porque junto com a obesidade existem várias doenças. Porque a obesidade é uma doença metabólica, só que ela acaba, quem tem essa doença metabólica, acaba adquirindo outras patologias. Então, por isso que esse número de pessoa com esse quadro, vinham mais a óbito do que outras. Então, muito cuidado com esses light diet que você acha que é saudável, que é fit, e de fit não tem nada, está acabando com a sua saúde. E o principal passo mesmo é você caprichar aí na atividade física. E principalmente se for musculação, crossfit, esse tipo de atividade que vai te acelerar mais. Uma caminhada já não vai te dar tanto esse resultado, porque o aumento da massa magra ele vai contribuir para que o seu metabolismo acelera. Então, quanto mais músculo o seu corpo adquire, mais calorias serão gastas. Você sabia disso? Coloca aí nos comentários se você sabia disso. Que quanto mais massa magra você tem, mais vai contribuir aí para o seu gasto calórico. O metabolismo vai ficar mais acelerado e da forma que vai estar consumindo aí mais calorias. Então, quanto mais músculo, mais calorias serão gastas. Então, se você não acelerar o seu metabolismo, não fizer atividade física e não ajudar com os termogênicos,
só vai acontecer de você aumentar a gordura e cada dia mais diminuir a massa magra. Então, consumir aí os alimentos termogênicos. E quais são esses alimentos, né, Nutri? Não é à toa, né, que se ouve muito falar hoje em chás acelerador de metabolismo. Agora, cuidado, que chás são muito saudáveis, mas também em quantidade grande é tóxico. Às vezes uma pessoa acha assim, isso aqui é saudável, isso aqui vai acelerar o meu metabolismo, eu vou estar ingerindo muito, como por exemplo o caso do chá preto, o caso que contém cafeína, chá verde e outros chás aí que acaba sendo responsável por esse efeito, mas se você ingerir uma quantidade grande, isso aí vai fazer com que o seu metabolismo acelera, mas pode ter um problema de hipertensão e até outros casos mais sérios. Então, tudo tem que ser moderado e saber qual chá que você pode estar tomando. Então, existe sim essas bebidinhas que vão ajudar, mas precisa tomar cuidado, né, e com moderação, porque elas contêm aí bioativo, né, que carrega, que estimula aí o sistema nervoso central. Então, devemos tomar cuidado, que vai acelerar aí a queima de gordura, mas é preciso ter muita cautela e tomar com moderação. E não ficar longos períodos de jejum. É uma outra variável aqui que você pode aplicar. Ficar grandes períodos sem se alimentar ou até pular o café da manhã, para quem quer ganhar massa magra, isso pode ser prejudicial ao seu funcionamento aí, ao funcionamento do seu metabolismo. Os jejuns, quando eles são prolongados, eles podem levar aí os chamados de catabolismo muscular, em que o organismo ele queima o acúmulo, né, do teu músculo, aí vai queimando os músculos para obter mais energia. Então, quem tem esse costume aí de comer cedo, começar uma refeição bem leve, precisa colocar, né, fibras, proteínas, que além de te dar mais saciedade, sem proteína também, você pode se matar na academia, que você não vai conseguir estar aí conquistando os seus músculos aí que você tanto deseja. Você pode usar no seu café da manhã, além dos ovos, você pode usar também iogurte, mas de uma forma, prefere os naturais. Ou você pode até comer o seu pãozinho, que tem energia, o carboidrato, mas junto com esse pãozinho coloca uma semente, coloca também um patê de atum, ou um patê de frango, ou até um frango desfiado mesmo, ou com ovo, para que vai estar o carboidrato, as sementes aí, né? E também as proteínas. E uma gordura boa também você pode acrescentar, que as sementes são gorduras boas, você pode fazer também, comer um pedaço de abacate, ou um pouquinho de azeite, coloca no pão, não precisa colocar tudo de uma vez, mas colocando um pouco, ou faz o seu ovo com um pouquinho de azeite, que é uma gordura boa. Então, outra coisa, cuidado, né? Viu que eu falei que não precisa usar tudo de uma vez? Cuidado com a quantidade, cuidado com as porções. Porque não é porque é saudável que eu vou consumir uma quantidade grande. E qual a quantidade que você precisa ingerir? A quantidade para que você venha ficar saciada, não estufada. Sabe quando você come e come muito rápido, de repente você termina, aí você começa, né, a soltar o botão da calça, começa a sentir esticar, que está sentindo assim, que está muito cheia, que ficou como se estufada mesmo? Isso é porque você come muito rápido. Então começa a comer devagar, mastiga bem os alimentos, porque dessa forma aí vai enviar a mensagem de saciedade para o seu cérebro e você vai comer só o necessário para que o seu organismo funcione direitinho e para que o seu corpo, né, o que nós chamamos de fome física, né, a fome fisiológica. Então, procura aí tomar muito cuidado em comer aí com exagero, ou demorar muito tempo fazendo jejum, demora muito tempo sem se alimentar, e depois chega na hora das refeições aí com a fome de leão, que você nem consegue mastigar os alimentos. Isso aí só vai te ajudar a criar gordura.